sua cabeça quando você pensa em conflito? Quando se pensa na palavra conflito, normalmente a primeira ideia que vem à nossa cabeça é negativa. Por quê? A palavra conflito, que vem do latim conflictus, isso quer dizer com, juntamente, flictus, ataque, ataque conjunto, sugere uma briga, uma guerra, uma controvérsia, um embate onde duas pessoas estão lutando, uma vai ganhar, a outra vai perder, ou seja, existem adversários, existem partes contrárias. Então essa noção de conflito é que permeia o nosso entendimento diário. Sempre que se ouve falar em conflito, então você tem uma ideia negativa. O que a gente está propondo aqui? A gente está propondo alterar essa percepção para pensar um pouquinho no conflito como uma oportunidade, uma forma de aprender a lidar com as controvérsias das relações diárias, pessoais e profissionais, de forma que, quando haja alguma diferença entre as pessoas envolvidas, isso não seja visto de forma negativa num primeiro momento. O que acontece? Normalmente, as controvérsias surgem, os conflitos eles emergem de diferenças de valores das pessoas. Valores, princípios, ideias, coisas mais profundas. Às vezes o motivo ele é superficial, pode ser uma divergência entre sócios de uma empresa, pode ser uma divergência entre um casal, entre membros da família, entre pai e filho. Ou seja, dentro da vida profissional e pessoal, nós temos diariamente uma série de conflitos. Nós normalmente não analisamos isso de forma profunda, nós simplesmente passamos pelos conflitos de forma superficial, até porque é uma coisa corriqueira, faz parte da vida, e em função dessa superficialidade de análise, a gente não se dá conta que a maioria das soluções desses conflitos, ela pode ser até mais simples do que a gente pensa. E eu não estou falando aqui de questões, por exemplo, estritamente jurídicas, estou falando de várias questões de negócios pessoais, de relações pessoais que impactam nos negócios, ou seja, sócios de empresa, por exemplo, que divergem em questões de administração, muitas vezes são questões emocionais pessoais de cada um que não estão encontrando uma linha de consenso. Pode ter causas até lá na infância de cada um que pode estar complicando a comunicação. As pessoas podem inclusive romper relações pessoais e profissionais por conta dos conflitos mal resolvidos. E tem um detalhe, se o conflito não é resolvido, ele não desaparece. Esse é o grande problema. Normalmente os conflitos que não são resolvidos, eles tendem a aumentar no curto, médio e longo prazo. Então se a relação profissional pessoal ela segue, ela continua e aquela controvérsia não foi solucionada, em algum momento do futuro ela vai aparecer e pode aparecer inclusive de forma mais grave, de forma que não seja até possível tomar uma medida de forma que seja solucionada. Tem algumas questões que devem ser analisadas que fazem com que a gente faça essa reflexão. Por que muitas pessoas, por exemplo, têm uma tendência a evitar, a fugir do conflito? Isso pode se dar, por exemplo, porque na infância elas tiveram algum trauma, alguma situação conflituosa que elas foram expostas a uma situação vexatória, alguma briga dos pais, ou seja, elas não criaram um modelo mental de resolução de conflitos. E eu vou ousar dizer que a maioria das pessoas não tem esse modelo mental de resolução de conflitos, porque nós não fomos educados para lidar com as nossas emoções. E, na verdade, não se trata de uma questão técnica, negocial aqui, se trata de uma questão até psicológica, porque se eu não sou educada a lidar com as minhas próprias emoções profundas que impactam os meus relacionamentos pessoais e profissionais, na hora do conflito eu não vou ter modelos, eu vou ter recursos emocionais para sair daquela controvérsia, tá? Você tá muito cuidado. Um ponto importante de se falar é que para as pessoas envolvidas, por menor que seja o motivo do conflito, por mais irrelevante que possa parecer o motivo do conflito, ele existe porque existe um sentimento de ameaça. Então a pessoa que está participando do conflito, as duas partes, uma delas, ou enfim, qualquer uma delas, elas se sentem ameaçadas. Então esse sentimento de ameaça ele é real. Ainda que a ameaça propriamente não seja real, no mundo real, o sentimento existe. Então esse sentimento de ameaça, que ele surge no meio do conflito,
ele faz surgir também determinadas emoções que geram estresse. E esse estresse, quando ele não é gerenciado, ele pode piorar a situação do conflito. Então, lidar com esse sentimento de estresse que é gerado por emoções descontroladas no meio do conflito é o grande problema. Então, uma das questões básicas que a gente tenta aprender quando trabalha com resolução de conflitos é, ter a habilidade de gerar controle da própria tensão no momento do conflito. É fácil falar, obviamente que é impossível traduzir isso de forma fácil, didática e prática, porque é uma questão bem complexa. Como é que eu vou ter habilidade, na hora do conflito, no momento ali de cabeça quente, como é que eu vou ter essa habilidade de controlar a minha tensão para que eu não tenha estresse e que esse estresse não cause piora no meu estado emocional. Então é uma questão de treinamento. Então a gente tem que analisar, fazer um estudo, uma autoanálise, movimentos de autoconhecimento para saber o que nos impacta. Por que aquele assunto, aquela pessoa, aquele problema específico nos causa reações além do racional. Então, se eu consigo ter essa noção, se eu consigo fazer uma autoanálise um pouco mais aprofundada, e isso é um exercício diário, é um exercício para a vida toda, talvez assim a gente consiga facilitar um pouquinho a resolução do conflito. Eu estou falando além da questão de mediar o conflito, porque o mediador também tem que ter essa autoanálise para não ser parcial, as partes envolvidas têm que ter essa noção, ou seja, deveriam trabalhar de forma a ter noção de autoconhecimento nesse ponto. Outros pontos importantes a gente analisar quando se trata de conflito é o seguinte, algumas dicas, né? Ouvir mais do que falar quando a gente está no meio de um conflito. Ouvir não só o que o outro está falando, mas tentar ouvir o que o outro está sentindo, porque provavelmente isso vai dizer mais, né, nas suas expressões, né, nos seus modos de colocar as coisas. Isso vai dizer mais do que a própria palavra. Ouvir o que nós estamos sentindo, ouvir as nossas sensações, porque ouvindo as nossas sensações a gente consegue também controlar um pouco as nossas reações. Isso é importante a gente colocar. Aí, controlando as nossas reações, a gente também consegue facilitar com que o outro também se abra. Isso também é uma questão que normalmente não ocorre. Normalmente ocorre o seguinte, ataque contra ataque e uma espiral sem fim de ausência de solução. E aí o conflito não termina e aumenta. Outra coisa importante de se colocar, priorizar, achar a solução. Não achar um ganhador ou um perdedor. No mundo jurídico, normalmente, em que as coisas têm um caráter mais litigioso e que existe essa cultura de que uma parte ganha e a outra perde, é mais importante ainda que a gente traga essa cultura de consenso, de trazer soluções para os conflitos de forma que não haja um vencedor ou um perdedor, mas que as duas partes ganhem e saibam ceder. Então as partes que estão envolvidas no conflito, elas têm que priorizar a solução, não ganhar ou perder. Então essa mentalidade, esse mindset de solucionar, ao invés de ter um perdedor e um vencedor, ela tem que ser colocada de forma prioritária na hora do conflito. Outro ponto que é importante é focar no presente. Uma coisa muito comum que acontece é, no meio de um conflito, quem está participando do conflito ou está mediando já sabe enumerar provavelmente várias situações que assim ocorreram, as partes começam a trazer questões do passado para a mesa do debate e que às vezes não tem nenhuma relevância ou não tem nenhuma relação com o problema que está sendo discutido. Então, outra dica é foque no presente, foque naquele problema específico que está sendo resolvido ali. Porque se a gente trouxer vários problemas do passado e coisas que não dizem respeito àquela controvérsia, vai piorar. Então, assim, desapega um pouco do problema do passado. Isso é super recorrente, isso acontece bastante nas disputas empresariais, disputas familiares. Sempre, no calor da discussão, vai vir alguém dizendo que fulano fez isso aquele tempo atrás, não deveria ter feito aquilo lá no passado, mas não importa. Se a discussão é de um fato presente, uma discussão específica de um caso específico que não tem a ver com outras questões passadas, essas questões passadas não têm que vir, porque elas vão atrapalhar. Se as partes desejam trazer à discussão outras questões passadas, o que deve ser feito? Deve-se marcar uma outra reunião, uma outra sessão de discussão para que aquelas sessões, que coisa! A sugestão é que se marque uma outra sessão de discussão, uma outra reunião, para que aqueles pontos sejam discutidos
também com essa abordagem de solução, né? Não de trazer questões para punir a outra parte, porque isso é uma outra questão importante. Existe uma necessidade de haver uma mentalidade de perdoar a outra parte. Porque normalmente durante o conflito, os opositores, que assim se colocam, eles querem punir o outro. Então eles às vezes abrem mão de determinadas questões para punir a outra parte. Então essa mentalidade de punição, que vem também daquela questão de ganhar ou perder, né? Eu vou ganhar e aí o outro quer fazer o outro sofrer. Então isso também tem que sair fora da mesa de discussão. Então tem que perdoar, porque senão ninguém vai sair dali vitorioso, né? Por mais que se ache que ganhou o conflito, a questão emocional ela não é curada ali e provavelmente vai gerar conflitos posteriores. E por último, uma outra questão que eu acho que é super importante é usar o humor, o bom humor. Isso quer dizer o quê? Não é que alguém vai rir do problema do outro ou vai fazer piada da situação emocional da outra parte. A questão é trazer leveza para a mesa de discussão. Existe muita formalidade, às vezes, no meio que a gente trabalha, no meio jurídico, especialmente no meio corporativo, existe uma tensão muito grande nas reuniões por conta dos assuntos que são ali tratados e provavelmente quando se trata as coisas de forma mais leve, com um certo humor, quebrando o gelo, tentando colocar as pessoas de forma mais humana nas relações, as coisas tendem a ser mais leves, os conflitos tendem a ser minimizados ou talvez até nem iniciados. Então a questão de usar o humor, o bom humor, às vezes ajuda bastante. A reflexão que eu queria colocar aqui não importa se o conflito está no meio empresarial, está nas relações pessoais, se ele tem a ver com a questão jurídica, se ele tem a ver com a questão comercial, o importante é que as pessoas que estão envolvidas no conflito, elas têm que fazer o exercício de autoconhecimento e refletir os seus motivos de estarem inseridos naquele conflito. Às vezes a gente cria conflitos desnecessários. Então, se eu consigo fazer o exercício diário de autoconhecimento, de reflexão, provavelmente eu vou evitar gerar conflitos para as minhas relações e vou também começar a entender o porquê do outro está trazendo questões conflituosas para mim. E talvez, e é isso que a gente espera, quando esses conflitos cheguem, eu esteja melhor preparado para lidar com eles. O que a gente está propondo aqui, então, é repensar a forma como se avaliam os conflitos, como se encaram os conflitos. Porque duas coisas são importantes. Primeiro, o autoconhecimento, se dar conta de o que eu estou sentindo, o que o outro está sentindo e fazer com que isso não afete a resolução do conflito, ou pelo menos a tentativa de resolução. E outra questão é a disponibilidade, ou seja, se colocar disponível para encontrar soluções de forma conjunta, esquecendo aquela mentalidade do ganha-ganha, da guerra, da luta. Fazer o conflito se tornar uma oportunidade de aprimorar as relações pessoais e profissionais.